Se porventura, por um lado, não é necessário que se apure a culpa, como todos nós sabemos, para responsabilizar objetivamente o Estado, por outro, todavia, é fundamental que se verifique materialmente se efetivamente houve o dano e um nexo de causalidade entre esse dano e a ação do Estado, seja ela omissiva ou comissiva. A norma constitucional, cuja exegese se impõe para a abordagem do tema, é regra aqui já mencionada pelos demais conferencistas. O artigo 37, parágrafo 6º, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Aqui não se fala, percebam, como noutras passagens do texto constitucional, em servidores, em funcionários ou empregados públicos, no sentido comum, mas em agentes. E nesta categoria, indiscutivelmente, se incluem os magistrados e os membros do Ministério Público. Nas lições de Celso, quem quer que desempenhe funções estatais enquanto as exercita é um agente público. E não bastasse esse argumento, há um outro. O artigo 37, na sua cabeça, no qual se insere o parágrafo 6º, obviamente, submete a essa regra impositiva toda a administração pública, de qualquer dos poderes da União ou dos Estados. Também dos municípios, mas não há o que se falar em municípios para este fim, neste momento. O Supremo Tribunal Federal, quanto ao tema da responsabilidade do Estado por atos dos juízes, dos magistrados, tem um entendimento que me parece, com todo respeito, descabido e desarrazoado. Segundo o qual, não é o Poder Judiciário responsável, ou não são seus membros responsáveis por quaisquer danos causados a terceiros, por se tratar de um poder soberano. É uma coisa estranha, porque, afinal de contas, todos os demais órgãos do Estado, com as respectivas funções, são também exercidas em função da soberania. Não há por que, portanto, se servir desse argumento para este fim, nem também daquele outro adotado pela Corte Suprema, segundo a qual não existe a responsabilidade quanto aos atos dos magistrados, exceto quando houver expressa previsão em lei. Isso me parece também descabido. As funções estatais, executiva, legislativa, jurisdicional, ministerial e de governo, de todas elas, em tese, pode decorrer a prática de atos que causem danos a terceiros. O mais comum, é verdade, que esses danos decorram do exercício da função administrativa. Mas isso não significa dizer que do exercício de uma função jurisdicional ou ministerial não possa ocorrer efetivo dano ao administrado. Claro que quando se trata aqui de atos jurisdicionais e atos ministeriais, nós não estamos cogitando da prática de atos administrativos por esses agentes, mas de atos ontologicamente jurisdicionais, é dizer, aqueles voltados a dizer o direito aplicável à espécie, em caráter de definitividade, visando a solução de conflitos intersubjetivos ou internormativos, com a força das instituições do Estado. Ora, as ações ou omissões de juízes e promotores, para falar na linguagem comum, inclusive aquelas caracterizadoras de demora injustificada na prestação jurisdicional, para não dizer oriundas, por exemplo, da preguiça física ou mental de magistrados, ou de propositura descabida ou desarrazoada de ações civis públicas ou ações de improbidade, por exemplo, podem decorrer responsabilidades civis. Isso é inquestionável no meu modesto sentir. Portanto, podem vir a gerar a paga de indenizações. Todavia, é absolutamente necessário provar, em cada caso, o erro intencional do magistrado ou do membro do Ministério Público. É dizer, o dolo, a má-fé, a ação fraudulenta daquele agente público. Não se trata, portanto, de mero erro judiciário não intencional. Nesses casos, há sim de cogitar-se de responsabilidade estatal, cabendo a ação de regresso contra o causador, o praticante do ato e causador primário.
Essa tese, aliás, tem gerado muitas discussões no âmbito doutrinário, porque há quem sugira que a responsabilidade devia ser direta do próprio agente, ou pelo menos que, quando se cogitasse da ação indenizatória, que o autor do dano já figurasse no polo passivo da ação e tivesse os seus bens bloqueados para responder individualmente pelo dano a que deu causa. É uma matéria extremamente polêmica que eu apenas lanço à discussão. Há também o assunto pertinente à lentidão do judiciário, que calha com um assunto que é sempre brilhantemente levantado pelo professor Juarez. Não é? O direito à boa administração e à boa jurisdição também, à boa e eficaz jurisdição. Ora, quando se está diante de uma prestação ineficiente ou demorada da ação jurisdicional e ministerial, não se pode cogitar de indenização? Ora, é preciso, afinal de contas, que nós encaremos estes assuntos com mais objetividade e coragem. Estamos muito inertes em relação a isso. O que, particularmente, faço questão de condenar, porque vejo nisto boa parte da culpa que hoje pode ser imputada ao Poder Judiciário, é, por parte de alguns, poucos talvez, membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, uma ânsia incrível por notoriedade, uma neurose midiática, digamos assim, notadamente aquelas sem muita experiência, de pouca idade, e, por isso mesmo, carentes dos sofrimentos que a vida impõe e que fazem com que a gente cresça de algum modo. Estamos vivendo um momento muito difícil, muito complicado. Está sendo necessário que a Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo, cujo Conselho Federal tem a honra de integrar, postule de maneira enfática pela criminalização de atos que obstaculizem o livre exercício da advocacia. Atos que são, inclusive, praticados por magistrados, por incrível que pareça, e que podem também, em tese, gerar indenização. Restrições de acesso aos autos, restrições quanto ao sigilo da comunicação do advogado com o cliente, entre outros temas que são muito caros à advocacia e que têm angustiado demais o Conselho. Estamos a presenciar, neste estado de coisas, grampos indiscriminados, as chamadas listas sujas em ofensa ao princípio da presunção de inocência. A bastardia legislativa, na medida em que, por resoluções de tribunais, se criam impedimentos ao exercício de direitos de natureza constitucional, inclusive. A mim me parece, de uma esférica inconstitucionalidade, a resolução do TSE, com todo o respeito pela Corte, que cria mais um modo de perda do mandato por migração partidária, quando as hipóteses de perda de mandato estão expressamente previstas e exaustivamente previstas no artigo 55 da Constituição. Ninguém perde o mandato, senão naqueles casos. Por resolução, se criou mais uma hipótese. Tudo isso em nome do combate à moralidade, em nome da eficiência, que são princípios a que se deve absoluta reverência. Mas me permitam este desabafo. Os fins não justificam os meios. Eu, senhores, prefiro ver 100 culpados soltos do que um inocente preso dentro desta linha de raciocínio. Estamos na iminência de ver instalado no país um novo tipo de ditadura, um Estado neonazi policialesco. Às 6 da manhã, nós não temos mais a hora do leiteiro, do carteiro, é a hora da polícia. Eu não sei onde vamos chegar com isso. Quando a gente vai ficando mais velho, vai ficando talvez mais intolerante, mas vai vendo também que a vida está cada dia mais difícil, mais amarga, mais complicada de ser vivida. O professor Juruena disse isso, a questão do risco implícito hoje de se viver.
E, ficando velho, eu penso que acaba tendo razão Charlie Chaplin, no seu poema da vida. A coisa mais injusta sobre a vida é a maneira como ela termina. Eu acho que o verdadeiro ciclo da vida está todo de trás para frente. Nós deveríamos morrer primeiro e nos livrar logo disto. Daí, viver no asilo, até ser chutado para fora de lá por estar muito novo. Ganhar um relógio de ouro e ir trabalhar. Então você trabalha 40 anos até ficar novo bastante para poder aproveitar a sua aposentadoria. Aí você curte tudo, bebe bastante álcool, faz festas e se prepara para a faculdade. Vai para o colégio, tem várias namoradas, vira criança, não tem nenhuma responsabilidade. E o tema da palestra é esse. Torna-se um bebezinho de colo, volta para o útero da mãe, passa seus últimos 9 meses da vida flutuando. E termina tudo com um ótimo orgasmo. Não seria perfeito? Muito obrigado, professor Valmir, pelo seu sempre presente espírito crítico, aliado ao excelente humor. É realmente um prestígio para nós podermos ouvir as suas palavras nesse painel.